Parte aqui. Beleza, gravação iniciada. Então, hoje a gente vai dar início à nossa terceira aula, tudo bem? Fundamentos de Matemática Elementar, aqui a unidade 3, que é referente a funções, parte 2, ou seja, a gente vai dar continuidade àquilo que a gente estudou na aula passada, sobre funções. Na aula passada a gente viu funções de modo geral, e depois é, a gente, na aula a gente focou, né, eu foquei um pouco mais em funções numéricas, porque são os tipos de funções que a gente mais trabalha, né, nos nossos cursos, por exemplo, cálculo 1, cálculo 2 e assim por diante. E aí a gente já começou a ver dois exemplos importantes de funções numéricas, que são, né, a função afim, ou de grau 1, e a função quadrática ou de grau 2, certo? Na aula de exercícios de ontem, para quem está presente ou para quem já assistiu o vídeo, a gente trabalhou alguns exercícios, alguns conceitos, principalmente dessas duas funções, tá bom? Então, hoje a gente vai abordar quais tópicos de funções? A função modular, que é um, um tipo de função bem importante e bastante útil. Função potência, que ali vai tratar diversos tipos de funções, muitas delas, alguma delas, né, a gente pode encarar como polinômios lá do primeiro módulo, da primeira unidade. Depois vamos tratar de função exponencial, e a gente aí vai fazer uma breve revisão de propriedades de potenciação, resolver equações exponenciais, e finalmente a nossa pretensão de hoje é terminar com a função logarítmica. Deixa eu ver aqui. Aí, Dulcimar, você tem que entrar em contato com a coordenação, tudo bem? Ou com o seu professor tutor para falar sobre essa questão, como é que vai ficar no seu caso, tá bom? E finalmente a gente vai trabalhar com funções logarítmicas, a gente vai relembrar ali primeiro o conceito de logaritmo, propriedades do logaritmo, e em si a gente vai trabalhar com função logarítmica, que eu já adiantei na aula, se eu não me engano, na aula retrasada, que essa função aqui, função logarítmica, ela tem muito a ver com a função exponencial, no sentido do tópico de função inversa, uma ser função inversa da outra. A gente vai ver na aula de hoje, se tudo correr bem, que a função logarítmica e a função exponencial são uma inversa da outra, tá bom? Então, naquele modelo de sempre, eu tenho pedido para antes das aulas, vocês, se possível, lerem o material da, da aula do dia. Por quê? Porque é um conteúdo bastante extenso, a gente não consegue fazer todo conteúdo de forma minuciosa, então eu tento focar nas nossas aulas nos principais tópicos, tudo bem? A gente vai fazendo uma diagonal durante as nossas aulas. E aí, para cobrir ainda mais esse tópico, nas aulas de exercício, eu separo exercícios aí que vão ajudar vocês a resolverem questões dessa unidade, certo? Lá no AVA, mas também são questões, o método que eu tento passar, são métodos que vão ajudar vocês a resolverem questões no futuro. Como assim no futuro? Quando vocês estiverem cursando cálculo 1, cálculo 2 e assim por diante, a ideia é que vocês tenham mais algumas ideias de como resolver esse tipo de problema já aqui. Tudo bem? Então, feito todo esse panorama aí, gastei 5 minutos para fazer toda essa apresentação, a gente vai começar o nosso conteúdo de hoje. Beleza, então a gente vai começar, vamos começar na aula de hoje falando sobre o módulo de um número, certo? O módulo de um número real.
E o que que é isso? O módulo de um número real, ele é indicado por essa barra vertical que o número entre essas duas barras verticais, e ele é definido da seguinte maneira: o módulo de um número real é o próprio número se esse número for positivo, e o módulo desse número vai ser menos o número se o número for negativo. Professor, como assim? Se o número for negativo, eu coloco o menos ali. Não entendi. Então, para fazer isso, para calcular o módulo de um número, a gente tem vários exemplozinhos aqui, com números positivos, números inteiros, racionais, números irracionais, números negativos, para você entender como que funciona o módulo de um número, certo? A gente vai usar essa expressão aqui quando o módulo do número não foi conhecido. Como assim? O número não é conhecido, tem uma variável. Ao invés de ter um número, é uma variável. Como é uma variável, eu não sei se aquela variável representa um número positivo ou um número negativo, então eu tenho que usar essa expressão. Agora, se eu tenho o número explicitamente dado, então eu sou perfeitamente capaz de decidir se aquele número é ou não positivo, e aí eu uso uma dessas linhas. Então, se eu, por exemplo, escolher x para ser igual a 3, eu sei que o 3 ele é positivo. Então, o módulo de 3 vai ser 3 ou menos 3. Eu, para decidir isso, preciso olhar aqui. O 3 ele é maior ou igual que zero? É. Então, o módulo de 3 é o próprio 3. Mas agora, se eu escolher o x para ser menos 3, quem é o módulo de menos 3? Bom, eu tenho que voltar aqui na definição e me perguntar: menos 3 ele é maior ou igual a zero? Não. O menos 3 ele é menor do que zero? É. Então eu vou colocar aqui na minha fórmula menos da fórmula, vou até colocar de outra cor aqui. O menos de azul é o menos da fórmula. E o menos 3 que é o número que está entre as barrinhas verticais. Agora eu faço a operação de sinal. Menos vezes menos vira mais. Então vira mais 3. Olha, professor, mas vai dar positivo mesmo se o x for negativo? É, a ideia do módulo é que ele sempre vai ser um número positivo. Aqui, nas propriedades do módulo, a gente tem aqui que o módulo de um número real sempre vai ser um número positivo. Por quê? Exatamente por causa dessa questão aqui. Se o número é negativo, eu coloco, por definição, um número, o menos na frente ali, vai acontecer essa operação de sinal, onde vai tornar minha resposta final um número positivo. Tudo bem? Então, essa é a ideia do módulo. Mas, para que isso? Por que que fizeram isso só para dificultar a nossa vida? A gente tenta responder essa pergunta, porque muitas vezes a gente, como professores de matemática, sabemos que vocês ficam com essa pulga atrás da orelha. Então, a ideia do módulo, ela é uma ideia para informar distâncias. Mas como assim distância? Na reta real. Por exemplo, vamos pegar o 3 aqui. Qual é a distância do 0 ao 3? Se a gente for colocar em unidades, aqui eu tenho uma unidade, duas unidades, três unidades. Então a distância deu para percorrer do 0 ao 3, ela é 3. Agora, se eu marcar aqui o menos 3 e for contar as unidades que eu preciso para chegar até o 3, vou ter o menos 1 aqui, menos 2 unidades. Eu percorro quantas casinhas aqui? Uma, duas, três também. Ou seja, a distância para percorrer do 0 ao 3 ou do 0 ao menos 3 é a mesma,
3 casinhas. Então essa é a noção do módulo, para traduzir essa noção de distância. É claro que essa noção de módulo vai muito mais além do que isso, mas isso é uma ideia inicial do porquê que ele foi criado. Essa ideia do módulo, vocês com certeza vão ver em álgebra linear, se eu não me engano. Se já não viram ainda, vão ver o módulo de um vetor, o tamanho de um vetor, tudo bem? Só que aqui, lá provavelmente vocês vão estudar um vetor de 2 coordenadas, 3 coordenadas. Aqui é como se a gente estivesse estudando um vetor de uma coordenada. Essa noção do módulo aqui, que a gente está vendo, ela traduz a noção do módulo de um vetor em R2 ou em R3, tudo bem? Então, só para dar um panorama geral, que isso vai muito mais além do que a gente está vendo. A gente está vendo só o start de tudo aqui, tudo bem? Então, aqui a gente tem algumas propriedades, né? Se eu tenho uma variável, o módulo de uma variável, ou seja, essa variável representa um número real, mas é um número qualquer que eu não sei. A única maneira dessa equação, que a gente já pode falar aqui, que essa é um tipo de equação modular, é a única maneira disso acontecer, disso o quê? Dessa igualdade ser verdadeira é quando a variável é exatamente o número zero, ok? Então, a única forma do módulo de uma variável, módulo de um número ser zero, é que se esse número for zero. E aí a gente tem várias outras propriedades aqui, do produto, do quadrado de um módulo. O módulo sempre vai ser, o módulo de um número vai ser sempre maior ou igual a o próprio número. Por exemplo, o módulo de -3 é igual a 3. E isso com certeza é maior do que o -3. Vou até trocar de cor aqui, só para evidenciar aqui, -3 e -3, certo? O módulo do -3 a gente já viu que é 3, e com certeza isso é maior do que o -3. Então, só para exemplificar. Aqui, essa propriedade 6, para vocês que conhecem, se vocês já viram lá com o professor de álgebra linear, não sei se vocês já estão fazendo esse curso, mas creio que sim. Essa propriedade 6 é conhecida como desigualdade triangular, que também é válida lá no R2, no R3 ou no RN, se o professor já chegou a comentar sobre o RN, é também válida lá. Se vocês forem perceber, lá no, dependendo da anotação do professor, ele usa o módulo de um vetor sendo a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado, onde x e y são as coordenadas do vetor. Essa daqui é a notação da norma de um vetor no R2, certo? Aqui a gente pode expressar, eu não lembro se eu coloquei aqui, mas já vou destacar para vocês, que a gente consegue reescrever o módulo de um número real como sendo a raiz quadrada. Deixa eu tentar escrever mais bonito aqui. Raiz quadrada de x ao quadrado. Isso daqui é muito parecido com a fórmula que eu acabei de escrever para vocês da norma de um número, de um vetor em R2. Só que como aqui é como se a gente estivesse vendo só com uma entrada, ao invés de ser duas entradas. Tudo bem? Então, tem todo esse paralelo aqui. E lá vocês, se não viram, vão ver a desigualdade triangular da norma da soma de dois vetores, que também é válida aqui para a gente. E com isso, tendo em vista já a definição, algumas propriedades aqui do módulo de um número real, a gente pode agora escrever a função que para cada número real vai associar também a um número real. De que forma? Pegando cada número real x e associando a esse x o seu
módulo, ou o seu valor absoluto. Uma forma de a gente também falar do módulo de um número é valor absoluto, caso vocês procurem outras literaturas. É também usado como valor absoluto, é a mesma coisa. Tudo bem? Então, aqui a gente tem uma função. E aí, como a gente criou essa função, a gente pode de novo se perguntar qual é o domínio dessa função. Ontem a gente praticou identificar qual é o contradomínio, certo? O conjunto imagem. O gráfico dessa função, já que é uma função que talvez muitos não conheçam, tudo bem? E aqui nesse primeiro exemplo aqui, eu destaco para vocês como desenhar o gráfico da função usando a marcação de alguns pontos, certo? Ontem a gente trabalhou isso na aula de ontem, quem quiser olhar, dar uma olhadinha depois na aula de ontem, quem não conseguiu ver ainda, né? E marcando alguns pontos aqui, a gente pode estimar que o gráfico vai ser nesse formato de um V. A gente percebe aqui que o 0 é elevado no 0, o 1 elevado no 1, o 2 no 2, o menos 2 no 2, mas por que isso, professor? Porque aqui o x é menos 2 e do outro lado o y, que é o f de x, nesse caso x é menos 2, vai ser módulo de menos 2, que é 2. Então por isso que tem essa setinha. Aqui o menos 1 elevado no 1, mas aqui, refrisando, são só alguns valores, alguns números reais para exemplificar por onde o gráfico da minha função vai estar passando. Eu não consigo desenhar todos os pontos porque o meu domínio é o conjunto dos números reais, que é um conjunto infinito. Tudo bem? Então, aproveitando esse exemplo aqui, a gente poderia, para quem é mais crítico aí, se perguntar, tá, eu marquei alguns pontos, mas, por exemplo, aqui o 1 vai no 1, então seria esse ponto aqui, o 2 vai no 2, o menos 1 vai no 1, menos 2 vai no 2, a gente já calculou também o 3 vai no 3 e o menos 3 no 3. Vocês poderiam me perguntar, para aqueles mais críticos de plantão, por que que entre esses pontos azuis que eu marquei aqui, o gráfico não pode fazer, por exemplo, um desenho oscilatório, assim? Por que que é uma reta? Quem aí no chat poderia me responder por que que não pode ser essa linha toda torta que eu escrevi ali de verde, por que que tem que ser essa linha reta vermelha? Vamos ver se alguém tem algum palpite. Porque a função é linear? Quase, mas está no caminho certo. A nossa função modular f de x igual ao módulo de x, ela é escrita como x, se o x é maior ou igual que zero, e menos x, se o x é estritamente negativo. Ou seja, como a nossa colega respondeu, ela é linear, mas ela é linear por partes. Nessa parte aqui, ela é linear, e aqui, nessa segunda parte, também é linear. Mas a função linear que está aqui é diferente dessa. Então, ela é linear por partes. Tudo bem? Então, esse daqui é um tipo de função, para quem quiser se aprofundar mais, que é uma função chamada uma função definida por várias sentenças. Então, aqui a gente tem a primeira sentença e aqui a segunda sentença. Ah, professor, pode ter mais de duas sentenças? Sim, pode ter a quantidade de sentenças que vocês desejarem, mas tem que ser uma quantidade finita, tudo bem?
por exemplo, se alguns fenômenos ondulatórios, só a critério de curiosidade, eles são descritos, deixa eu tentar aqui, dessa forma aqui. Da onde que vocês poderiam já ter visto um gráfico parecido com esse daqui? Em algum filme? Com certeza vocês já viram. Para quem gosta daqueles filmes de desastre eletrocardiograma, também, certo? Mais um também que a gente pode ter visto, aqueles filmes que falam sobre terremotos, cotação do dólar, o pessoal está falando, o abalo sísmico, geralmente quando eles mostram o gráfico do abalo sísmico, tem um gráfico similar a esse daqui também. Cada pedacinho de reta aqui, por exemplo, esse daqui, ou esse, ele é descrito por uma sentença diferente. Então tem várias sentenças aqui. Claro, pelo desenho, como cada pedacinho é uma reta, cada sentença vai ser uma função linear, mas são funções lineares diferentes, tudo bem? Cada pedacinho é descrito por uma função linear diferente. E aí a função modular, ela é uma função definida por duas sentenças, onde a primeira sentença é a função identidade, que a gente viu lá na aula passada, e a função menos a identidade, tudo bem? Que é o menos x. Então, esse pedacinho eu vou apagar aqui para mostrar para vocês. De verde aqui é a parte do gráfico que refere à primeira sentença aqui, e agora de azul aqui, que eu vou tentar marcar aqui, é a parte do gráfico que se refere à segunda sentença. Ah, professor, mas como assim que se refere à primeira sentença? Por que que o gráfico ele não continua, por exemplo, do verde, ele não continua aqui para baixo? Repare que eu estou pegando a primeira sentença é válida para valores reais maiores ou iguais a zero. Desculpa, pessoal. A primeira sentença é só para valores maiores ou iguais a zero. Se eu fosse desenhar essa parte de baixo aqui, ela teria que obrigatoriamente usar, por exemplo, valores de x negativo. Por exemplo, o menos 1 iria no menos 1. E eu não estou considerando esses pontos por causa dessa condição. Então, por isso que a nossa reta verde, ela termina aqui no zero, porque é maior ou igual a zero. Agora, a segunda sentença aqui, ela é a reta menos x, que é essa de azul aqui. E, de novo, eu não continuo aqui para baixo porque eu estou considerando só números estritamente negativos. Ou seja, eu não pego, por exemplo, o 1, porque o 1 é maior que zero, então para essa função aqui, a menos x, eu não considero os valores negativos. Então, por isso que vai ser esse Vzinho, a gente costuma dizer de forma bem informal, que o gráfico da função modular, ela é um V. Um V passando aqui no zero. Tudo bem? O eixo Y aqui e o eixo X. Pode falar, José. Estou ligando o microfone. É, professor, e por que que esse menos x ele também não é igual a zero? Porque se a reta começa lá de zero. Então, ele não vai ser zero porque eu estou pegando menores do que zero. Estritamente menor, certo? Então, No limite, então. isso.
Eu posso pegar ali menos 0,00001. Certo. Entendi, obrigado. Ok? Mas a gente nunca chega a zero. O zero a gente só chega na parte de cima da sentença, né? Porque ali a gente vai ter o x maior ou igual a zero. Isso aqui é equivalente a dizer que o x é maior do que zero, estritamente, ou, esse ou não é exclusivo, x é o próprio zero. E aí por isso que fecha bonitinho. Tudo bem? Então, obrigado pela pergunta aí, José. E aí, esse gráfico aqui é o start, né? É o gráfico mais simples das funções modulares. Agora, o que a gente está trabalhando, eu estou trabalhando nos próximos exemplos, só para deixar claro para vocês, são outros modelos de funções modulares, mas aqui a gente tem escondido, por exemplo, nesse exemplo, uma composição. Como assim composição? Essa função f, que está escrita aqui como 2 módulo de x, o gráfico ele é bem parecido com o da módulo de x, mas vocês vão perceber, marcando os pontos, que ele é um gráfico um V mais fechadinho. Por exemplo, enquanto a nossa função módulo de x, ela passaria aqui nos pontos vermelho, certo? Aqui, o módulo de 2x, ele está tá um pouco mais fechado, o Vzinho. Tá passando aqui nos pontos azuis que eu estou marcando para vocês. Tudo bem? Então, quem é essa função na verdade? A função ali, ela é a composição da função x, 2x, na verdade, e da função módulo de x. A minha função f, ela é a composição dessas duas funções aqui. Como assim composição? Aí tem que voltar lá na aula passada, certo? Para ver o que é composição, como a gente constrói, mas nesse caso aqui, a composição da minha função é g composta com h de x. E aí, como a gente calcula, só para linkar com a aula passada, isso aqui é g aplicado em h de x, então a gente calcula de dentro para fora. Eu vou avaliar primeiro o que a função h faz com x. O que ela faz? Ela transforma o x no módulo de x. Então, módulo de x aqui. E agora, o que a minha função g faz com o que está dentro do parênteses? Tudo que está dentro do parênteses, ela multiplica por 2. Então, aqui a resposta final, vou pegar o que está dentro do parêntese aqui e multiplicar por 2. E é exatamente a nossa função f. Tudo bem? Então, essas funções aqui, todas essas funções, essa daqui vai ser uma função composta, aqui também outra função composta. Por exemplo, a gente poderia facilmente pegar aqui a função f de x igual a módulo de x quadrado menos x. Ou seja, aqui nesse exemplo, tem uma composição entre a função g de x igual a x quadrado menos x e a função h de x igual ao módulo de x. Tudo bem? Aqui eu vou deixar a resposta, mas eu peço que quem quiser verifique depois que a composta aqui é g bola h de x é igual a nossa f de x. Verifiquem depois essa igualdade aqui. E aí a gente entra no assunto que gera bastante, vamos colocar dúvida nos alunos, que é as equações ou inequações modulares. Uma equação modular, ela tem essa cara aqui, que é um módulo de x, mas deixar claro para vocês, esse x aqui, ele tem mais, ele está mais próximo de ser uma expressão algébrica do que ser simplesmente uma variável. O que eu quero dizer com isso?
Opa. Esse x aqui, ele pode facilmente ser um y ao quadrado menos 5x mais 12. E aqui eu tenho uma expressão, então, x igual, dando um valor para cá, né, 6. E achar todos os valores, onde y ao quadrado menos 5, aqui é um y, tá? Era para ser um y, 5y mais 12 é igual a 6. E aí eu poderia simplesmente ter um exercício para calcular todos os valores de y, onde se verifica essa igualdade. Okay? Então esse x aqui ele pode ser simplesmente uma variável x, ou ele pode ser uma expressão algébrica desse tipo, de ordem 2, de ordem 3, pode ser um polinômio de ordem qualquer, tá bom? Mas independente disso, a forma de resolver é sempre a mesma. Como assim sempre a mesma? Se eu tenho uma expressão desse tipo, onde k é um número real positivo, eu vou resolver essa igualdade é equivalente a resolver essas duas expressões, x igual a k e x ou x igual a menos k, certo? Qualquer solução que satisfaça essa igualdade ou essa igualdade vai ser solução da nossa igualdade inicial, certo? Então aqui, por exemplo, nesse exemplo, a gente pode tentar encontrar quais são os valores de x que o módulo de x é igual a 2. E automaticamente a gente tem a resposta x igual a 2 ou x igual a menos 2 satisfazem a equação modular. Só que esse aqui é um caso muito simples. Então, vamos ver um exemplo um pouco mais sofisticado. Então, eu tenho essa expressão aqui, essa equação modular, onde aqui dentro eu tenho uma expressão algébrica, ou melhor, um polinômio de grau 1, ou ainda, se vocês quiserem, o nome função afim, certo? Então, para resolver essa equação modular, eu preciso quebrar ela em duas, essa de vermelho e essa de verde, certo? E tenho que resolver ambas, vermelha e verde, e achar soluções para vermelha e para verde. E a solução da vermelha e da verde vão ser as soluções da nossa equação modular aqui, que está grifada de azul. Então, no nosso exemplo aqui, eu faço isso, né? Demonstro essa ideia para vocês. Vamos fazer aqui rapidinho, deixa eu ver como é que a gente está de tempo. A gente está com bastante tempo ainda. Então, vamos resolver de vermelho ali primeiro, que é 2x menos 1 ser igual a 3, certo? Então, a gente vai resolver aqui agora uma equação afim. Passo o termo constante para o outro lado, já expliquei na aula passada o que é esse passar para o outro lado e trocar de sinal. Certo? Então, vai ficar 2x igual a 3 mais 1, que é 4. Então, aqui a gente vai ter 2x igual a 4. Isso implica, então, passando o x dividindo, o 2 dividindo, x é igual a 4 sobre 2, que é 2. Então, temos a primeira resposta. Agora, vou apagar aqui, essa conta já está registrada para vocês. A segunda parte é 2x menos 1 igual a menos 3. Então, a gente resolve essa equação. Passando o menos 1 para o outro lado, vai ficar 2x igual a menos 2. Passando o 2 dividindo, vai ficar x igual a menos 1. Tudo bem? Então, aí a gente tem a outra resposta. E vejam que realmente o 2 e o menos 1 satisfazem essa igualdade. Vamos verificar isso com calma. Vou substituir aqui no módulo 2 vezes 2 menos 1. E tudo aqui, 2 vezes 2 dá 4. Menos 1 dá 3. Módulo de 3. E o módulo de 3 a gente já calculou que dá
3. Agora, para outra resposta, 2 vezes menos um. Isso dá menos 3, opa, menos 2, menos um, que é o módulo de menos 3, e a gente já calculou hoje, que é 3. Ou seja, esses dois valores aqui são as, os únicos dois valores reais que satisfazem essa igualdade ali. Tudo bem? Do Cimar, não se preocupe, a gente entende aí que a internet fica oscilando, mas essa aula vai ficar gravada, tá lá no AVA. Então depois você pode reassistir ela quantas vezes for necessária, tudo bem? Então, dando continuidade aqui, esse gráfico aqui, ele expressa para a gente, de forma geométrica, a solução ali. O que significa a solução dessa equação modular? Nada mais, nada menos que a interseção da reta horizontal que passa na altura 3. Por que isso? Porque a igualdade é igual a 3. E do outro, opa, porque a nossa igualdade lá é igual a 3. Então, esse 3 que está aqui, de verde, referente a esse 3 aqui da reta horizontal. Ok? Agora, o que está de azul aqui vou até colocar de azul aqui, é a nossa equação 2x menos 1 em módulo, certo? É o gráfico, o que está de azul é o gráfico dessa função, certo? E a resposta, o conjunto solução que a gente encontrou, 2 e menos 1, ele é a interseção entre essas duas figuras, a reta horizontal e o gráfico dessa função. Ah, professor, sempre vai ser uma reta horizontal? Não, só vai ser uma reta horizontal se o termo que está aqui desse lado é um número constante. Mas existem problemas, por exemplo, como esse daqui, do outro lado aqui, não tem uma um termo constante. A gente tem uma variável aqui, uma variável x do outro lado. Aí a gente resolve do mesmo jeito, certo? Só que a gente tem que tomar um certo cuidado agora. Como tem uma variável, pensa, lá da parte de lógica, tentando já linkar todo o nosso curso até aqui, que lá na parte de lógica a gente estudou expressões, sentenças abertas. E sentenças abertas, elas, para ter um valor verdade, ela precisa de ser atribuído um valor de x, certo? Então, o que a gente tem que tomar cuidado é que esse x mais 2 ele pode ser positivo ou pode ser negativo, depende do valor de x, certo? Então, só que a gente vai resolver isso aqui tomando esse devido cuidado. Quando a gente achar a resposta final, a gente tem que avaliar se o que a gente achou, o x que a gente achou no final, ele vai ser maior ou igual a menos 2. Se tiver alguma resposta final, nesse caso, né? Tivesse alguma resposta no final que fosse menor do que menos 2, fosse, por exemplo, chegasse e tivesse o conjunto de solução aqui, o menos 3, a gente descartaria essa opção. Por quê? Porque o módulo de 2x mais 3, tem que ser sempre positivo. Se eu substituísse do outro lado o x por menos 3, seria menos 3 mais 2, daria menos 1, que é o número negativo. É impossível que essa igualdade fosse verificada, tudo bem? Então, só esse pequeno detalhe aí para vocês. E aí a gente vai resolver isso aqui também, porque
é um caso onde a gente tem aqui uma variável do outro lado, só que a gente segue do mesmo jeito, certo? Eu separei aqui o exemplo para vocês com cores, tudo bem? Vou fazer só um lado aqui para adiantar para a gente. Deixa eu ver se dá para fazer no cantinho aqui. Então, a gente vai seguir do mesmo jeito. Como assim? Do mesmo jeito. A gente vai escrever 2x mais 3, que está dentro do módulo, igual ao que está fora do módulo, x mais 2, e a gente vai ter que repetir o que está dentro do módulo, 2x mais 3, menos o que está fora do módulo. Então, é exatamente isso que eu descrevi aqui em vermelho e azul, é essa parte, e essa em vermelho é referente a essa parte. Tudo bem? Esse daqui, esse primeiro de vermelho aqui, é como se fosse o próprio casinho, aquela situação que a gente usa o próprio casinho, e o segundo aqui é o menos K. E aí a gente resolve agora cada um desses termos. Então, por exemplo, de vermelho aqui, a gente resolve essa equação afim. Passa um x para o outro lado, vai ficar x igual a 2 menos 3, que é menos 1, que é a resposta que está destacada aqui. E do outro caso, a gente resolve da mesma forma, vai achar os dois pontos aqui, e aí o menos 1, ele é maior do que o menos 2, e o menos 5 sobre 3, ele também vai ser maior do que menos 2. Nossa, professor, é verdade isso? Isso essa desigualdade é verdadeira? Sim, multiplica dos dois lados por menos 1, então vai ser 5 sobre 3 menor do que 2, propriedade de inequação lá da primeira unidade. Agora, eu vou multiplicar de ambos os lados por 3, então isso aqui se somente se, né, essas condições se somente se, 5 é menor do que 6. A desigualdade não inverte aqui porque 3 é positivo. Isso é verdade? Sim. Então isso aqui também é verdade, logo isso aqui também é verdade. Só para mostrar para vocês que a gente não precisa de calculadora, a gente consegue fazer essas comparações na mão usando essas propriedades matemáticas. Mas vocês podem perguntar, professor, para que eu vou fazer na mão se eu tenho calculadora em casa? Ah, vamos supor que você quer fazer um concurso, você quer fazer uma prova de processo seletivo para alguma coisa, precisa de matemática. Eles não vão permitir que vocês, por exemplo, usem calculadora. Pelo menos eu ainda não vi um que permita. Então vocês podem usar essas técnicas aqui para resolver ou verificar as contas de vocês, tudo bem? E aí a gente vai ter as inequações modulares, ok? Deixa eu separar um exemplo aqui para a gente trabalhar inequações modulares. Deixa eu ver, aqui já vai para a função potência. Então, deixa eu criar um exemplo bacana aqui para a gente trabalhar a função modular. Vou pegar aqui um exemplo, 3x mais 4 menor ou igual a x menos 3. Então, uma inequação modular, porque é diferente daquelas os outros dois exemplos que eu separei aqui para vocês, porque desse lado aqui não envolve só constante, tem uma variável também. Então, mas a gente resolve do mesmo jeito que a gente resolve como se fosse uma constante, certo? A gente vai usar qual caso? Vamos voltar aqui, a gente vai usar, a gente está nesse tipo de inequação, e a gente vai usar esse tipo aqui de solução, certo? Então, cadê o exemplo? Vou colocar aqui, então, 3x mais 4 menor ou igual. Agora, desse lado aqui, a gente repete exatamente essa expressão, x menos 3. E do outro lado, a gente vai colocar menos essa expressão, x menos 3. Certo? Então, resolvendo isso aqui,
eu vou ter 3 menos x, ou fazendo a distribuição do sinal, menor ou igual a 3x mais 4, menor ou igual a x menos 3. E agora, porque eu queria fazer isso aqui com vocês, a gente vai trabalhar da seguinte forma. Deixa eu ver um bom jeito, mais didático, que eu vou separar aqui. Vou trabalhar essa desigualdade aqui, 3x mais 4, menor ou igual a x menos 3. E vou trabalhar essa desigualdade aqui. O que que eu fiz? Eu trouxe essa desigualdade para cá e estou trabalhando essa desigualdade aqui, para trabalhar elas separadamente, para não causar confusão. Então aqui eu trabalho uma inequação normalmente. Pode falar, Rosiele. Professor, boa noite. Eu fiquei com dúvida, por que que o senhor colocou o modular na esquerda e o outro na direita, o x menos 3? É só um outro jeito de reescrever ela? Isso eu não entendi. Aqui nessa linha? Na de baixo. Aqui? Porque até então estava colocando um sinal de igualdade, aí no caso é menor ou igual, né? E aí você isolava o x, né? Agora eu não entendi por que colocou dois símbolos assim. Ah, tá. Entendeu? Não, sim. É por causa, deixa eu voltar aqui, porque a gente tem inequação, a gente tem 4 tipos. 2 com o de maior ou menor estrito, e 2 tipos com menor ou igual ou maior ou igual. O nosso caso, a gente está nesse caso aqui, porque a gente está ali com 3x, deixa eu voltar aqui que eu não lembro mais, 3x mais 4, menor ou igual a x menos 3. Esse lado aqui é como se fosse o k nessa expressão. E aqui, o que está dentro do módulo é como se fosse o x nessa expressão. Então a gente está no terceiro tipo aqui. Tudo bem até aí? Beleza. Agora, a forma de resolver cada um desses tipos, elas são similares. Por exemplo, o primeiro tipo e o terceiro tipo, elas se resolvem dessa forma aqui, trocando essa desigualdade por essa desigualdade dupla, colocando o que está dentro do módulo no meio, tá vendo? E o que está fora do módulo, o K, nos extremos, com positivo e ele negativo, com um menos na frente. Então, por isso, só que lá a gente está aqui com 3x menos 4 menor ou igual a x menos 3. Então, o equivalente por essa propriedade aqui é resolver essa desigualdade dupla. Eu vou colocar primeiro até o sinal de desigualdade. Por que eu estou colocando maior ou igual aqui e não menor ou maior estrito? Porque o símbolo aqui é maior ou igual. Então, se aqui fosse maior ou igual, aqui seria maior ou igual e aqui também. Tudo bem? Então, agora, o que está dentro do módulo vai no meio. Então, o que está dentro do módulo? 3x menos 4. E agora, o que está fora do módulo? É o x mais 3. Então, eu vou colocar o que está fora do módulo aqui, sem sinal desse lado aqui, x menos 3. E vou colocar o que está fora aqui, o casinho, com sinal na frente, x menos 3. Então, essa foi a expressão para chegar nisso aqui. Mas aí você, para cobrir todos os casos,
poderia ser que eu tivesse essa expressão aqui, k menor ou igual a x menos 2. Tá vendo que trocou de lado? É perfeitamente possível isso acontecer. Só que, me falem aí, esse caso aqui, que eu acabei de escrever, ele é o caso 3 ou ele é o caso 4? Ele é um dos dois, ele só está escrito de uma forma diferente. Isso, muito bem, pessoal. Caso 4, só que está do lado trocado aqui. E aí, como é que eu vou resolver? Bom, o caso 4, ele é parecido para resolver do formato 2. Então, só que aí eu vou usar maior igual aqui e o menor igual aqui. E vou seguir do mesmo passo. Tudo bem? Então, só para a gente cobrir todos esses casos. Então, esse negócio do K estar do lado direito e a expressão do lado esquerdo é simplesmente uma escolha didática. Pode ser apresentado, como eu falei, ao contrário aqui. O K do lado esquerdo e a expressão modular do lado direito. Tem problema? Não, é só você identificar com qual desses 4 casos está, vocês identificaram aí no chat corretamente, e vou resolver de acordo com se é o caso 1 ou 2. Beleza? Então, vamos terminar aqui. Cadê? Beleza. Então, feito essa linha aqui, eu separo para não ter confusão, separo ela em duas. Resolvo essa desigualdade e depois resolvo essa desigualdade. Beleza? Então, vou resolver só uma aqui para a gente adiantar um pouco. E aí, vocês ficam. Desculpa aí. Vocês ficam com a outra para vocês praticarem em casa. Então, aqui. Ou eu resolvo ela amanhã. Eu deixo para vocês pensarem até amanhã e termino de resolver amanhã, tá bom? Então, vou resolver aqui passando o 4 para esse lado e o menos x para o outro lado da desigualdade. Então, vai ficar 3 menos 4 menor ou igual a 3x mais x. Então, vai ficar menos 1 desse lado, do outro lado 4x. Como o 4 é positivo, eu posso passar ali dividindo, então menos 1 quarto tem que ser menor ou igual que x. Desse lado aqui, vocês também vão chegar numa conclusão. Deixa eu colocar a resposta final aqui para vocês. O x aqui, ele vai ser menor ou igual a menos 7 sobre 2. Se eu não estiver enganado, deixa eu ver. Nananã. Isso. E aí vocês vão ter que estudar essa desigualdade, essas duas desigualdades aqui, para encontrar qual é o valor de x. Ok, você vai achar o valor de x de todos os x que satisfazem simultaneamente essa desigualdade. Tudo bem? Vocês vão, na aula de amanhã eu respondo a resposta final aqui. Beleza? Então, a gente encerra com isso a parte de função modular, ok? E a gente entra agora na função potência. Esse tipo de função, ele tem essa característica aqui, que é um número, alfa, multiplicando uma variável. Aqui é uma variável mesmo, não pode ser uma expressão algébrica, é uma variável mesmo, elevado a uma certa potência, certo? Então, o beta ali é uma potência, o alfa ele é a constante de proporção e o x é a variável. Poderia ser z, poderia ser y e assim por diante. Só precisa que seja uma variável, certo? E onde esse tipo de função aparece? Por exemplo,
No movimento retilíneo uniforme, quando esse S0 aqui, ele é zero, sobra só o VT. O T é uma variável. Então a gente vai ter ali o ST V vezes T. O beta nosso é 1, porque a variável é T, tem um 1 aqui em cima, e o nosso alvo é o V. Vocês já devem ter cursado Física 1, se eu não me engano, no semestre passado, ou estão cursando esse semestre. Esse V é a velocidade do objeto, tudo bem? Então, esse exemplo aqui é um exemplo da física, onde ali o nosso alfa é a velocidade, o beta é 1 e t é a variável do tempo, ok? Outro exemplo é a força da gravidade, também da física, certo? Aqui pela fórmula m é a massa, h é a altura, então uma se eu não estou me enganando, eu acho que tem um erro em digitação aqui, está faltando alguma coisa da gravidade. Depois eu confirmo e atualizo o material. Vou marcar aqui uma interrogação para a gente. Tô achando que na hora de compilar não saiu. Ok? Isso. O G. É que depois vocês procuram. Deixa eu ver. Rosiele está perguntando se vai ter aula amanhã. Bom, a nossa de fundamento de matemática, não. Que é as aulas na quinta e os dúvidas na quarta. Ok? Se você está perguntando de outra disciplina, aí tem que olhar o calendário lá, eu não tenho acesso. Pode falar, Rosiele. Não, professor, é que o senhor falou que ia resolver amanhã, aí eu me perdi na aula. Ah, não, desculpa. Amanhã, traduzam amanhã como semana que é na quarta-feira que vem. Ah, beleza, então, professor. Obrigada. É confuso. É uma questão não muito relacionada ao conteúdo, mas, professor, quando eu vou lá no material, né, eu vou nas notas, que eu faço as atividades, né, e daí tá com um xizinho no lado da nota, um xizinho vermelho. Aham. Daí eu queria saber se isso é um problema, porque daí eu vou na atividade e vejo lá que tem um checkzinho, né, tem feito, que tá aí tá em verde, e daí tem um xizinho falhou receber uma nota, mas eu tenho uma nota, então tipo, eu fico meio confuso se está correto ou não. Isso é na atividade valendo nota ou de teste? Valendo nota. Valendo nota? Tá. É na de fundamento de matemática? Né, deixa eu ver, peraí, atividade avaliativa, unidade 1, é a Não. avaliativa. Aham. Então, tem que. Agora eu não vou conseguir resolver. Pede para o seu tutor dar uma olhada. Pode ser algum erro do AVA, certo? A gente está. Como esse semestre migrou para um AVA novo, está tendo algumas correções ainda. Pede para o seu tutor dar uma olhada, verificar isso, que aí vocês conseguem trocar imagens, tá bom? Ok, eu vou verificar com o meu tutor, então. É Tá só que bom. eu fiquei preocupado, né? Eu faço lá, recebo uma nota, daí para algum. Porque tem um xizinho que eu não entendi direito o motivo, eu zero ou não, né? Daí eu Uhum. fiquei preocupado. Não, tranquilo. Aí, até para ele entender trocando as imagens, depois você verifica com ele, tá bom? Ah, beleza, então, pessoal. Seguindo aqui. Então, esse tópico aqui de função potência, ele é um tópico que abrange aí, por esses exemplos, né, várias coisas de domínio de outros conhecimentos, por exemplo, física,
química, por exemplo, a área do círculo, que a gente conhece aí a fórmula πr ao quadrado, onde r é o raio do círculo, o π é o número que a gente conhece, o número irracional, né? 3,14, nananã. Opa, beleza. 3,14 e assim por diante. É também uma função potência, né? Se a gente considerar que o raio, para cada número real positivo, a gente pode associar a área desse círculo com esse raio, e a gente tem, então, várias coisas. Só que como ela abrange, esse tipo de função, ele abrange vários tipos de funções, por exemplo, aqui, a gente tem x elevado a meio. Isso aqui nada mais é do que a nossa famosa raiz quadrada de x. Então, determinar o domínio de todas essas funções, a imagem, ela é bem complicada. Ela vai depender de cada caso. Por exemplo, o domínio dessa função aqui, raiz quadrada de x, ela é só o quê? Os reais positivos. Agora, se a minha função é x, por exemplo, x elevado a 1/3, isso aqui vai ser raiz cúbica de x. O domínio agora dessa função vai ser todos os números reais. Então percebe que vai mudando. Então cada caso vai ser um caso, certo? Então no restante desse material sobre a função potência, eu destaco aí alguns gráficos para vocês entenderem, por exemplo, a função linear aqui, 2x, é um caso de função potência, mas, por exemplo, x mais 1 já não vai ser a função potência, certo? Por quê? Porque tem uma soma aqui. Então aí tem alguns casos específicos de função quadrática, só o x quadrado, ou por exemplo, um número vezes x ao quadrado, vai ser uma função potência, porque tenho aqui o coeficiente de proporção e a potência, certo? Mas, por exemplo, x, se eu tivesse aqui x quadrado mais 1, isso aqui não seria uma função potência, porque eu tenho esse termo mais 1 aqui somando, tudo bem? Então, estou pulando aqui para a gente conseguir focar nas funções potência, deixa eu ver. Deixa eu mostrar. Duas funções específicas aqui. A função 1 sobre x, falar um pouquinho sobre ela, e a função 1 sobre x quadrado. Por que que eu vou dar um destaque um pouquinho mais sobre essas duas funções, até aqui no material? Porque são duas funções que vão aparecer bastante lá no cálculo 1 e no cálculo 3, tudo bem? São duas funções que vocês vão trabalhar lá nos cálculos. E essas funções não são vistas, por exemplo, em cursos aí de ensino médio. Ensino médio, geralmente, a gente não trabalha com esse tipo de função. Mas, claro, depende de cada caso. Dependendo da escola onde você estudou, pode ser que você já tenha estudado essa função, não tem problema nenhum ter visto ou não ter visto. A gente vai trabalhar elas aqui agora. Então, essa é uma função que a cada número real, ele associa a cada número real o seu inverso multiplicativo. Ou seja, a cada x, ele leva no 1 sobre x. Aí, como é uma função numérica, e a gente já trabalhou essa função na aula passada, para quem estava presente. Qual é o domínio da função 1 sobre x? Escrevem aí no chat, ou se alguém quiser levantar a mão e responder, fiquem à vontade. Bom, já estou dando a resposta, que deixa eu apagar rapidinho antes que vocês colhem.
reais positivos é o domínio. Por exemplo, se eu pego x igual a menos 1, isso aqui eu posso levar no 1 sobre menos 1, que dá menos 1. Isso aqui é um número real ainda. Então parece que os reais positivos podem entrar também. Será então que é todos os reais positivos e negativos? Pergunto, o x pode ser zero? Isso, só o zero que não, tudo bem? Vão ser todos os números reais diferentes de zero. Por quê? Se x é diferente de zero, 1 sobre x pertence aos números reais, tranquilamente. Tudo bem? Agora, 1 sobre zero, isso aqui nem é número, tudo bem? Isso aqui não é um número, muito menos um número real. Beleza? Isso é uma indeterminação. Lá no cálculo 1, com o professor de vocês de cálculo 1, vocês vão entender essa palavra indeterminação, tudo bem? Por que isso aqui é uma indeterminação? Se vocês derem sorte ou azar de Deus ser o professor de vocês, com certeza vocês vão entender isso melhor. Mas certamente os outros professores vão explicar isso para vocês, tá bom? Então, feito isso, a gente tem aqui o cálculo do domínio e o conjunto imagem também vai ser todos os reais positivos. Por quê? Por que o zero não entra? É possível que x seja diferente de zero e 1 sobre x seja igual a zero? Bom, eu basicamente já dei a resposta, né? Mas por que isso não pode ser? Pelo simples fato, se eu resolvesse essa igualdade aqui, multiplicasse dos dois lados por x, eu teria 1 igual a 0 vezes x, que é o próprio zero. Opa, 1 é igual a zero? Isso é possível? Não, né? Isso é uma inconsistência, certo? Por quê? Porque eu admiti que essa igualdade inicialmente pudesse ser verdade. Então, como eu tenho aqui uma equivalência lá da primeira unidade, tem uma equivalência, como esse lado é falso, esse lado também tem que ser falso, ok? Então, isso aqui não é verdade. Ou seja, o x igual a zero não pertence à imagem da função 1 sobre x. E aí, o gráfico dessa função, 1 sobre x, ele é desenhado dessa forma, tudo bem? E aí, para justificar melhor como que o gráfico dessa função tem esse formato, a gente precisa de conhecimentos lá do cálculo 1. Mas a gente poderia aqui simplesmente marcar alguns pontos e estipular como que seria o formato de x e y igual a f de x, por exemplo. No menos 1 leva no menos 1, no 1 vai no 1. Então, por exemplo, aqui, se o 1 está aqui, leva no 1. Então, seria esse ponto. Se fosse o 2, leva no 1 sobre 2. Então, 2 leva aqui no 1 sobre 2. Seria esse ponto. Se fosse o 3, seria a imagem, seria 1/3. Então, aqui no 3, ia levar no 1 sobre 3. E assim por diante. Percebe que quanto maior o x, eu dou o valor de x, quanto maior é o valor de x, menor é o valor da imagem. 1/2, 1/3, 1/4. E eu aqui estou pegando só números inteiros, né, para o x, para a gente visualizar melhor, certo? Agora, se eu pegar aqui, por exemplo, para finalizar essa parte, pegar, por exemplo, x igual a meio, então a imagem seria 1 sobre meio, usando propriedade de fração, isso aqui seria 1 sobre 1 vezes 2 sobre 1, que é 2. Então, aqui no meio, 1 sobre 2, a imagem
é 2. Então vai aumentando. À medida que eu pego valores cada vez mais próximos de zero, o valor da imagem vai aumentando. O que dá essa noção de que a função é decrescente para todo x no domínio. Tudo bem? E o gráfico é esse aqui. Deixa eu apagar para ficar mais limpo. E o gráfico tem como gráfico da função 1 sobre x essa figura aqui. Uma figura quebrada, tudo bem? E aí, lá no cálculo 1, vocês vão ver que essa função, já adiantando termos, né, é uma função descontínua, é uma função de descontinuidade infinita. Tudo bem? Então, por isso que esse é um gráfico importante, porque é um dos primeiros que a gente estuda para entender o que é essa descontinuidade. Só estou adiantando spoilers aqui para vocês. E aqui é a mesma coisa. O gráfico da função 1 sobre x quadrado, o domínio vai ser os reais sem o zero, a imagem agora vai ser os reais sem o zero e positivo, e assim por diante, certo? E aí o gráfico dessa função é essas duas partes aqui, tudo bem? Elas nunca cortam o eixo y, tá? Vocês podem ser levados a acreditar que em algum momento essa linha vermelha ela está se tornando cada vez mais próxima do eixo x aqui, mas elas nunca vão se encostar, nunca vão cruzar. Tudo bem? É isso o que a gente chama na matemática, que vocês vão estudar lá no cálculo 1, um comportamento assintótico, quando duas figuras, duas curvas, elas ficam cada vez mais próximas e não se encostam. Calma, Helder. Eu tô adiantando coisas do futuro, tô dando spoiler aqui, mas para motivar vocês. Mas olha só como isso é legal. Na física, geralmente, não sei se vocês já viram, tem um conceito que eles falam que é nunca a gente, quando você encosta um dedo do outro, apesar de o dedo tá encostando, a gente tá em contato aqui, de forma molecular, a gente não está encostando efetivamente. Tem uma noção dessa lá na física, tudo bem? As moléculas ali não estão em contato. Então, a gente tem uma noção de que os dois dedos, o polegar e o indicador, estão encostando, mas como eu não sou físico, eu não vou conseguir dar 100% da explicação física disso, mas as moléculas, os átomos ali que compõem o dedo de vocês, eles não estão se encostando. Agora, isso também tem a ver com o limite, certo? A noção de limite que eu já falei com vocês nessa aula e nas aulas passadas. Tudo bem? Então, esse comportamento está cada vez mais próximo a ponto de estar tão próximo que eu não consigo mais diferenciar, porém, eles não se encostam. Beleza? E aqui, então, eu vou finalizar essa parte para a gente conseguir cumprir aqui o nosso cronograma. Desculpa, pessoal, tá tossindo hoje, mas para quem viu a aula passada, eu estava com a garganta ruim e essa semana sobrou a garganta seca, né? Então volta a me dar uma tosse que eu não consigo evitar. Para quem estava na aula de ontem, eu estava com uma enxaqueca devido a essa inflamação da garganta da semana passada ainda. Então, não tá fácil não, pessoal. Vamos lá. Mas continuando, né? Vamos falar de função exponencial. Então, a função exponencial, para a gente entender ela bem, a gente tem que entender bem o que é potenciação. Até para entender o logarítmico,
E eu costumo falar para os meus alunos sempre que, eu não. Que a gente sempre escuta, não entendo logaritmo, é uma coisa que não entra na minha cabeça. Então, para a gente entender bem, perder o medo de logaritmo, a gente precisa entender bem potenciação. Por quê? O logaritmo depende, a natureza dele vem da, da definição da potenciação. Tudo bem? A gente vai entender isso melhor hoje. Então, primeiro a gente começa com a noção mais simples de potenciação, que é o expoente natural. Tudo bem? Então, o que é a potenciação? Nada mais uma notação simplificada para denotar a multiplicação de um número por ele mesmo ou uma quantidade determinada de vezes. Então, por exemplo, aqui eu tenho um número A, multipliquei ele 3 vezes, para não denotar uma coisa tão extensa, vou denotar por A ao cubo, já falando nomenclatura, onde o A é a base, o 3 é a potência. E por que isso? Para a gente evitar, por exemplo, expressões do tipo A vezes A, vezes A, vezes A, vezes A. Olha o tanto de espaço que eu escrevi isso aqui, sendo que eu podia simplesmente escrever A elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 multiplicações, potência 7. Olha só, troquei todo esse espaço aqui por um A, a sétima. Percebe? Então, essa é uma das utilidades da potenciação. Claro que tem várias outras, principalmente na biologia. Eu separei alguns exemplos para vocês. Uma coisa muito importante é lembrar da regra de sinal, já que se tratam de produtos. Tudo bem? Então, destaquei aqui para vocês. E aí tem as propriedades de potenciação, certo? Potências de mesma base, a gente repete a base e soma os expoentes. Então, por exemplo, 2 ao cubo vezes 2 à quarta. Primeiro, identifique. Base igual? Ok, repete a base, vou somar os expoentes. 3 mais 4. Então, isso aqui é 2 à sétima. Agora, eu poderia fazer isso daqui, vamos ver, 2 ao cubo vezes 5 ao quadrado, eu poderia pensar loucamente aqui, tem um 2 aqui, tem um 2 aqui, posso fazer isso? 5 a 3 mais 2? Não. Por quê? Porque não tenho bases iguais. Então, como eu calculo esse produto? Aí você calcula normalmente o produto, pessoal. 2 ao cubo é 8, 5 ao quadrado é 25 e calcula o produto normal. Tudo bem? Não tem como, porque a propriedade ela é boa, mas ela tem as suas regras de uso. Infelizmente, a gente não tem uma propriedade para todos os casos. Cada caso é um caso, como na vida real, certo? Você vai de Cuiabá do seu trabalho, você vai ali de ônibus, carro, bicicleta a pé, então você usa as ferramentas que estão disponíveis, mas, por exemplo, você vai de Cuiabá, sair do Brasil e vai, sei lá, viajar para Europa, olha que sonho. Você não vai a pé, você vai pegar um avião, vai pegar um navio, então você vai usar outras ferramentas que se adequam a cada situação. Então, as propriedades matemáticas você tem que saber ela usar no caso que elas podem ser usadas, tudo bem? Então, aqui, divisão de mesma base, repete a base e subtrai os expoentes. Como assim subtrai o expoente? Subtrai o expoente de cima menos o expoente de baixo. Agora, potência de potências. Você repete a base e simplesmente multiplica os expoentes. Por exemplo, 2 ao quadrado elevado ao cubo. Isso aqui é 2 elevado a 2 vezes 3, que é 2 à sexta.
Ok? Então, e a última propriedade aqui, a gente vai ter, então, agora, um pouquinho diferente, muita atenção aqui nessa hora, tem o produto de dois números possivelmente diferentes, elevado ao número. Então, é cada número elevado a essa potência. Não entendi, professor. Vamos fazer aqui com o número. 2 vezes 3 elevado a 5. Isso aqui, então, é 2 elevado a 5, que multiplica 3 elevado a 5. E aí resolve separadamente. Geralmente, fazer esse caminho daqui para cá não é tão viável. Às vezes é mais fácil calcular o sentido contrário. Mas na matemática a gente precisa saber usar as coisas de forma que seja mais conveniente. Mas aí vocês podem saber, professor, como que eu vou saber qual é a forma mais conveniente? Infelizmente, é aquela situação. Cada caso é um caso. Algumas vezes vai ser mais conveniente usar essa propriedade nesse sentido. Outras vezes vai ser mais necessário usar essa propriedade no sentido contrário. Por exemplo, transformar 7 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Quanto que é isso? Não sei. Vamos usar a propriedade agora no sentido azul ali. Então, isso aqui é 7 vezes 2 ao quadrado. Então, isso aqui é 14 ao quadrado. E aí talvez seja mais fácil para você calcular 14 ao quadrado do que 49 vezes 4. Aí depende. Tudo bem? E assim por diante. Beleza? Então depende de cada situação. Aí, como que a gente vai identificar a situação que é mais útil? Fazendo bastante exercícios, variando as situações, pensando, se eu fizer desse jeito, eu achei mais fácil, mais rápido, e você vai trabalhando, tudo bem, pessoal? Então é por isso que eu separei exercícios adicionais lá para vocês poderem ter mais material para praticar, tudo bem? E aí todas as operações que a gente acabou de estudar com potências inteiras, elas vão se estendendo. A ideia é que a gente consiga estender até potência real, onde o expoente seja um número real qualquer. Como assim, professor? Ué, posso. Na verdade, a gente quer chegar até o caso de entender o que, que seria 2 elevado à raiz de 3. O que é isso? A gente vai descobrir daqui a pouco. Mas aí, a potência com número negativo simplesmente é transformar numa fração. De que forma? Pensa que eu tenho 3 elevado a menos 3. Vou colocar menos 2 para a gente não confundir. Menos 2. Então, isso aqui simplesmente é 1 dividido por 3 elevado a 2. Aqui nesse exemplo, o A é o 3 e o N é o nosso 2. Repara, pelas cores aqui, que o 2 foi para cá. E aí vai valer as mesmas propriedades. Multiplicação de mesma base. Multiplicação de mesma base. Repete a base, soma os expoentes. Divisão de mesma base. Repete a base, subtrai os expoentes. Por exemplo, aqui se eu tivesse 3 ao quadrado, elevado a menos 2, dividido por 3 elevado a menos 5, por exemplo. Então, isso aqui repete a base, subtrai os expoentes. Menos 2, menos
menos 5. Não pode esquecer que tem que manter o sinal do menos 5 ali, senão dá errado. Então seria 3 menos 2 mais 5 é 3 a terceira. Ok? Então ficou com o sinal positivo aqui agora. Então isso aqui é 27. Tudo bem? Então, a gente vai seguindo aí. Agora a gente vai trabalhar potenciação e radiciação juntos, que simplesmente uma radiciação nada mais é que um número elevado a um expoente de forma fracionária. Então, por exemplo, 2. Vou até aproveitar que o exemplo que está aqui. Note que aqui o 5 é o nosso A, certo? O 2 aqui, ele foi para dentro do expoente aqui da radical da raiz, fazendo o 5 elevado a 2. E o número que estava aqui no denominador 3, ele foi para nossa raiz. Ou seja, aqui eu tenho raiz cúbica de 5 ao quadrado, que é raiz cúbica, resolvendo a potência de dentro, de 25. E aí a gente vai ter as mesmas propriedades. Produto de números com a mesma raiz, mas números diferentes, vira o produto da raiz enésima desses números. E a outra parcela das propriedades com frações. Por isso que é muito importante a gente saber trabalhar soma de frações, subtração de frações, produto de frações e assim por diante, ok? E aí, entendendo então que para cada número eu posso associar um expoente, eu vou ter a função exponencial, que ela é dada dessa forma. Tudo bem? E aí a função exponencial tem alguns casos. O A ali ele tem que ser diferente de zero, o B, a nossa base, tem que ser diferente de 1 e positiva. Tudo bem? Por que tem que ser diferente de 1, professor? Porque qualquer número elevado a qualquer potência, ou um número elevado a qualquer potência, o 1, ele é sempre 1. Não teria graça, seria a função constante. E a gente já estudou essa função constante lá na unidade anterior. Tudo bem? Então, por isso que tira o 1 para não dar a função constante. Por que o A tem que ser diferente de zero? Ora, se o A fosse zero, zero vezes qualquer coisa é sempre zero. De novo, eu teria a função constante igual a zero. Então, esses casos aí são para remover a função constante. Ok? Agora, tem aqui uns exemplos, deixa eu ver. A gente parte para o gráfico da nossa função exponencial. Alguns exemplos aqui sobre funções, são interessantes. Separei exemplos que a gente pode usar no cálculo no cotidiano. Algumas propriedades aqui da função exponencial. Por exemplo, a função exponencial, quando x é igual a zero, é sempre 1. Aí agora a função exponencial é bijetora, então lá da unidade 1, desculpa, da unidade 2, o último capítulo a gente tratou de funções inversa e função composta. Função bijetora, a gente tem um resultado lá que diz que se uma função é bijetora, então ela tem uma função inversa. Quem vai ser a função inversa da função exponencial? A gente já vai chegar lá. Mas primeiro a gente vai ver aqui que o gráfico da função exponencial aqui é os reais positivos sem o zero, tudo bem? O gráfico da nossa função exponencial é esse modelinho aqui, certo? A função,
assim, de forma bem rapidinha, para que serve a função exponencial? Um dos principais tópicos é modelar o crescimento populacional. Você chega, que nada, todos nós já temos isso intrínseco na gente, é só um pouquinho mais de experiência. É igual quando você chega na indústria, para quem já trabalhou, e tem aquele senhorzinho lá, que está lá 30 anos trabalhando na indústria e sabe tudo que se trata naquela fábrica. Você chega e cola nele, fala assim, ó, vou aprender com esse cara. É a mesma coisa, só tem um pouquinho mais de experiência em matemática do que vocês. E só um pouquinho só. Tá? E vocês estão começando agora, então daqui a pouco isso daqui vai ser tranquilinho para vocês. Ok? Mas claro, precisa de dedicação, precisa de estudar, tudo bem? Então aqui, assim, pessoal, geralmente eu fico com essas conversas, conversa de coach, eu fico tentando motivar vocês. O pessoal dos cursos presenciais geralmente costuma rir de mim e falar que eu sou meio coach. Mas não tem jeito, a matemática ela tem aquela parte meio chata, né? O pessoal acha chato, tem que tentar motivar vocês. Daqui a pouco vocês não vão largar mais a matemática, vocês vão ver que não é toda essa complicação, e daqui a pouco fala assim, hoje eu não estudei matemática, tô nervoso, tô ansioso porque eu não estudei matemática, eu vou estudar. Daqui a pouco vocês chegam lá. Beleza? Brincadeiras à parte, vamos aqui falar sobre as equações exponenciais. Eu estava aqui distraindo vocês enquanto chegava nessa parte. Então, uma equação exponencial é desse tipo aqui, certo? Vai ser um número real fixado elevado a uma expressão algébrica, pode ser uma função, nesse momento pode ser uma função afim, pode ser uma função modular, pode ser uma função quadrática, que a gente já estudou, igual a um outro número. E a gente vai procurar, por exemplo, quais são os valores de x que satisfazem essa igualdade, que fazem a igualdade ser verdadeira. Ok? Então aqui a gente tem alguns truques, alguns métodos para resolver cada um dos casos. Por exemplo, se eu tenho uma igualdade desse tipo aqui, onde as duas bases aqui são iguais, basta igualar as funções que estão no expoente e resolver. Por exemplo, deixa eu ver se eu separei algum exemplo aqui. Não? Então eu destacar um exemplo rapidinho aqui para gente. Por exemplo, 2 elevado a x mais 1 igual a 2 elevado a 3x menos 2. Quais são todos os valores de x onde vale essa igualdade? Como as duas bases aqui são iguais, basta igualar. X mais 1 igual a 3x menos 2. Resolvendo isso aqui, eu vou ter que x é igual a menos 3 sobre... deixa eu colocar melhor aqui. Fazer a resposta vai ser 3 sobre 2. Tudo bem? Então, esse daqui, se eu não errei nenhuma conta, depois vocês confirmam aí no chat para mim, é a solução onde essa igualdade é verdadeira. Tudo bem? Se fosse 2x mais 1 igual a 3 elevado a 3x mais, ou menor, menos 2, eu não poderia usar esse método porque as bases não são iguais, certo? As bases são diferentes. Então não poderia usar esse método, teria que buscar um outro método. Aqui é usando logaritmos. Apesar da gente ainda não ter falado de logaritmos, eu já destaquei nesse momento aqui para vocês qual é a forma. Então não vou tratar dele agora, a gente vai precisar usar isso depois, mas o logaritmo vai permitir a gente resolver, por exemplo, o caso onde
2x mais 1 é igual a 3. Ok? A gente vai usar o logaritmo para resolver esse caso onde as bases, por exemplo, não são iguais, certo? E aqui também tem a mudança de base para a gente usar. Então, deixa eu adiantar aqui, deixa eu ver. Aqui, método da base comum, que eu já expliquei para vocês. Algumas expressões. E aí a parte com logaritmo a gente vai responder na próxima unidade. Então, inequações exponenciais a gente vai trabalhar também no mesmo parâmetro. A gente tem a opção de tentar resolver graficamente, se for possível, né, usar um computador. Aqui eu falo uma descrição, deixei uma tabela de uma descrição de os métodos, comparações de equações e inequações exponenciais para vocês. Aqui, para a gente resolver uma inequação, uma inequação exponencial, a gente vai precisar seguir esse caso aqui. Aqui tem um erro conceitual, tá, gente? Que eu só corrigindo aqui para vocês, rapidinho. Isso aqui era para ser A, isso aqui era para ser A. Um erro em digitação, aqui era para ser A. Qual página, professor? Na página 33, esse teorema 3.8.1, onde era B, era para ser um A, tudo bem? E aí, se o A ele é maior do que 1, então basta fazer a comparação normal dos expoentes x maior do que y, e se a base é menor do que 1, você inverte a desigualdade aqui. Então fica x menos y. Então, aqui para resolver, por exemplo, 3 elevado a 2x mais 1 maior do que 27. Ah, professor, as bases não são iguais, então não tem como resolver. Vai precisar usar o logaritmo. Às vezes está escondido. Por quê? Eu consigo reescrever o 27 como uma potência de 3. Então, eu consigo resolver agora transformando as bases em base igual. Como a base aqui, o A, é maior, é o 3, e isso é maior do que 1, então eu preservo nos expoentes o sinal de desigualdade. Então, 2x mais 1 tem que ser maior do que 3, se resolve essa inequação afim, então o x tem que ser maior do que 1, ok? Então, por exemplo, para ver que a solução é verdadeira, se eu colocar resposta x igual a 2, então vou ter 3 elevado a 2 vezes 2 mais 1, isso daqui vai ser 3 elevado a 5, que com certeza isso é maior do que 27. Tudo bem? Fazer esse cálculo aqui, a gente vai ter que essa resposta, 3 elevado a 5, né? Ele é 243, isso com certeza é maior do que 27. Agora, em contrapartida, se eu pegar aqui x igual a 0, isso é menor do que 1, né? Então não está no conjunto resposta, mas repare que vai ser uma resposta falsa no final, porque eu teria 3 elevado a 2 vezes 0 mais 1, isso seria 3 elevado a 1, que é o próprio 3, que com certeza não é maior do que 27, certo? Isso é falso, que era de se esperar, porque o zero não está no conjunto solução. José, pode falar.
O José levantou a mão, se quiser abrir o áudio e falar. Opa, é mesmo. Só para elucidar para o pessoal que está na página 11 da sua apostila, viu? Ah, tá. A apostila que está no AVA. Ah, tá. Não, tudo bem, que lá eles particionaram. Obrigado, José. Mas para aqueles que manjam um pouquinho de computação, para quem já fez programação semestre passado, basta pegar o material lá, dar um Ctrl F e digitar 3.8.1. Vocês já vão ser jogados direto para cá. Uma dica aí de informática. Que grande dica, né, pessoal? Ok, deixa eu ver o logaritmo. Aqui, definição de logaritmo. O logaritmo de um número, b, na base a, é um número real x que satisfaz essa igualdade aqui. Ou seja, calcular o logaritmo de um número, o valor desse logaritmo ele é representado pela letra x. Por que letra x? Porque não necessariamente eu sei o valor desse x. Mas para saber, para conhecer o valor de x, basta resolver essa equação exponencial. Saber qual é o valor de x que a elevado a x dá b. Por exemplo, qual que é o logaritmo de 8 na base 3? Bom, se eu não sei, eu chamo isso aqui de x, e por essa condição, por essa equivalência, isso aqui é a mesma coisa de 3 elevado a x. Oh, desculpa, não era 3 não, pessoal, senão não dá. É 2. 2 elevado a x tem que dar 8. Ora, mais 8, eu consigo reescrever 8 como 2 ao cubo. Opa, 2 e 2 desse lado, bases iguais, basta igualar os expoentes. Então, x é igual a 3. Então, por isso, essa resposta aqui. Dá para fazer isso sempre? Não, infelizmente, em alguns casos, a gente vai ter, por exemplo, logaritmo de 8 na base 3. Se eu quiser conhecer o valor disso, é equivalente a tentar responder isso daqui. 3 elevado a x ser igual a 8. Dá para reescrever 3, 8 como uma potência de 3? Não. Tudo bem? Porque, por exemplo, 3 nem divide 8. Beleza? Tem um critério de divisão aí para responder essa pergunta. Então, nem sempre dá para achar o valor exato. Mas por quê? Porque nesse caso aqui, o x ele vai ser irracional. Tudo bem? A resposta vai ser um número irracional. É um número real ainda, mas vai ser uma dízima não periódica, tipo o π. Tudo bem? A gente tem alguns casos especiais, quando a base é 10, certo? É o chamado logaritmo decimal. E geralmente, quando a base, isso é muito importante em concurso, quando a gente encontra lá na prova do concurso um logaritmo sem informar a base, é porque, na verdade, a base era 10. Tudo bem? E quando, no caso especial, a base é o exímio, o número neperiano, que a gente vai trabalhar, vocês, na verdade, vão trabalhar durante, principalmente, o curso de cálculo 1, a gente vai fazer a notação log na base e de um número, é simplesmente ln de logaritmo natural desse número. A gente vai trocar, geralmente vai encontrar essa notação aqui. E aí a gente vai ter as propriedades do logaritmo, o logaritmo do produto vira a soma, o logaritmo da divisão vira a diferença. E, pessoal, muita atenção nessa hora. Isso daqui é diferente de falar que log de A de B na base A dividido pelo log de C na base A é igual à diferença desses dois. Isso é falso, tudo bem? Não é verdade.
ok? Então, não posso chegar aqui e falar que isso aqui é log de B na base A menos o log de C na base A. Isso é falso, tá errado isso aqui. Isso não é a propriedade, ok? Então aqui, por exemplo, eu separei um exemplo com números para cada caso. Então, deixa eu adiantar um pouquinho aqui. Deixa eu ver. Nosso tempo está acabando. Então, para finalizar, a gente vai ter então a função logarítmica, que para cada número real positivo, ou seja, só faz sentido calcular o logaritmo de números reais positivos e que não são zero, eu vou associar cada número real positivo não nulo ao logaritmo desse número. E isso vai me gerar uma função onde aqui o domínio já é dado, o domínio dessa função é os reais positivos não nulos. E a imagem, de fato, a imagem aqui da minha função vai ser igual ao contradomínio, vai ser todos os números reais. Tudo bem? E aqui alguns exemplos para vocês de base de logaritmo, bem diferenciado, tudo bem? A base 10, a base E, aqui para vocês perceberem que a base pode ser qualquer número real, apesar de não ser muito visto, ela pode ser um número irracional, por exemplo, a raiz de 3. Aqui um exemplo da vida real, do pH de líquidos. Aqui que eu queria chegar no gráfico da função logarítmica, certo? Aqui é algumas comparações. Aqui, pessoal, queria observar com vocês que a função logaritmo ela sempre passa nesse ponto aqui. Que ponto é esse? No x igual a 1, certo? Em algum momento aqui, eu não vou encontrar agora, mas o logaritmo de qualquer número de 1 em qualquer base, ela é sempre zero, a imagem, tudo bem? Não vou achar. Mas mais fácil eu tentar verificar aqui com vocês do que achar agora. Só um segundinho, vou voltar aqui no gráfico. Tá. O log de qualquer base de 1, qual é o valor? Bom, não sei, mas basta resolver isso aqui. A elevado, vou colocar x, não, vou colocar y para não confundir que aqui é o eixo x, aqui é o eixo y. Então vou colocar y, a elevado a y tem que ser igual a 1. O a, ele é diferente de zero, tá, pessoal? Sempre aqui para ser a base do logaritmo. Pergunto para vocês, qual é um número y que a elevado a y dá 1? Responda aí para mim, para a gente ir encerrando a nossa aula de hoje. Ó, já responderam, zero, exatamente. Isso aqui só é verdade se o y é zero. Então é por isso que x igual a 1, o y é zero. Então esse ponto aqui, que eu estou marcando para vocês, ele sempre está no gráfico de qualquer função logarítmica. Tudo bem? É um ponto. Eu costumo falar assim, as funções, elas têm os gráficos, eles têm ponto-chave para a gente desenhar eles. Esse aqui é um ponto-chave. Por exemplo, na função exponencial, deixa eu ver se eu vou ter espaço aqui. Por exemplo, na função exponencial, a de x, se o x aqui é x mesmo, do eixo x, se o x é zero, eu vou ter a elevado a zero, que é 1. E aqui, de novo, a base é sempre diferente de zero, então não tenho a indeterminação, não estou considerando aqui indeterminação zero elevado a zero. Então, na função exponencial, sempre vai ter o ponto do gráfico e todas elas passando por esse ponto. X igual a zero e y igual a 1. Todas elas vão passar por esse ponto aqui. Tudo bem? E aí, para a gente ir encerrando a nossa aula, outra coisa que tem que tomar cuidado, que eu sei porque
a gente vai dando aula e vai pegando alguns entendimentos equivocados. Sempre pertence à função, por exemplo, logarítmica. Vamos voltar aqui, função logarítmica. Mas a função logarítmica escrita dessa forma: log de x na base a. Então, esse ponto sempre pertence à função logarítmica escrita nesse formato. Se o gráfico tiver um mais 2 aqui, já mudou tudo. Esse ponto vai para outro lugar, tudo bem? Aí, dependendo do professor de cálculo 1, ele vai ensinar ou não essa questão para onde vai esse ponto-chave quando aparece, por exemplo, um mais 2, um menos, ou sei lá, um menos 3, para onde que vai esse ponto-chave aqui. Por que esse ponto-chave? Porque cada função ela tem o gráfico dela padrão. Por exemplo, a função afim, ela é uma reta. Ou ela é assim, ou ela é assim. Então, o que a gente precisa saber para desenhar bem precisamente o gráfico? Então, saber onde ela corta o eixo X. Esse é o ponto-chave. Então, e a inclinação. A parábola, por exemplo, a gente conhece o formato dela, é uma coisa assim. Então, para saber desenhar precisamente, eu preciso saber se ela está virada para cima ou para baixo e aonde ela corta o eixo X, que são as raízes, certo? Então, por exemplo, nesse caso aqui, o 1, para a função logarítmica, dessa forma, ela é sempre uma raiz da função logarítmica, tudo bem? Por quê? Porque ela traz aqui consigo o ponto onde corta o eixo X, exatamente nesse ponto, certo? E outro detalhe que eu quero chamar a atenção é que a função exponencial, nesse formato aqui, a elevado a x, ela vai ter um desenho assim, se a base for maior do que 1, né? Se a base for maior do que 1, vai ser esse desenho. Ela não tem raiz, ou seja, a função exponencial nesse formato, ela não tem raiz. Não corta o eixo x nunca. Ah, professor, mas eu já vi desenho que corta a função exponencial. Sim, por exemplo, se eu colocar aqui um menos 3, ela vai cortar o eixo x, porque eu mudei o formato da minha função. Aqui tem uma composição, deixou de ser a função exponencial e tem uma composição da função exponencial, para a gente encerrar, com a função afim. Tem uma composição entre essas duas funções para gerar a f. Tudo bem? Como assim? Qual é a composição? A composição aqui vai ser a h composta com g de x. Por quê? Para a gente finalizar a aula de hoje, e aí na aula de amanhã nos exercícios, eu ensino vocês a calcular as equações exponenciais com logarítmicos. Certo? Então vamos encerrar aqui falando de composta, que é uma coisa que gera muita dúvida. Então, pela definição de composição, isso aqui é h composta com g de x, e de novo, como que eu resolvo uma composição? Eu resolvo de dentro para fora. Então, isso aqui, eu primeiro vou ver o que a função g faz com o x. Então, ela pega cada x e leva na exponencial de x. Então, a elevado a x. E agora eu olho o que a função h faz com o que está dentro do parêntese. Ela subtrai 3. Então, a resposta final vai ser a de x menos 3. Então, percebe que mudou, não é mais a função exponencial, é uma composição da exponencial com essa função afim. Tudo bem? Então, por isso que o gráfico agora vai mudar um pouquinho, certo? Por exemplo, o gráfico dessa função aqui, ele vai ser algo desse tipo aqui. Opa, algo desse tipo, certo? Ele vai cortar aqui embaixo o eixo Y e vai cortar em algum momento o eixo X. Tudo bem? Porque mudou
a característica da função não é mais só a função exponencial, tem algo mais, que é essa composição. Beleza, pessoal? Então, aí eu falei de novo a aula de amanhã, mas entendam-se a aula de amanhã como a aula de exercício de quarta-feira que vem, tá bom? E aí, Não na seria aula... quinta, professor? Oi? Não seria quinta-feira? A aula de exercícios é na quarta. A aula de matéria é na quinta. Então, na aula de quarta-feira, eu vou fazer os exercícios que vai fechar aqui essa parte de resolver equações exponenciais, que basicamente é resolver exercícios dessa parte, tá bom? Beleza, então, pessoal, eu vou encerrando por aqui. Aí amanhã, isso aí, obrigado. Amanhã é 6h30, horário de Cuiabá, tá bom? Na quarta-feira, aula de exercícios. Aí a aula de quarta-feira que vem vai ser sobre o conteúdo da aula de hoje. E na quinta-feira que vem, às 7h30, horário de Cuiabá, a gente vai fazer a nossa última aula de fundamentos de matemática e a gente vai estudar a quarta unidade, beleza? Então, agradeço a todo mundo aí, a participação e a paciência com a minha tosse, tá bom? Bons estudos, bom descanso para vocês e até a semana que vem. Dulcimar, fica tranquila que as aulas são todas gravadas e ficam disponíveis no AVA para vocês, ok? Então, mesmo que aconteça algum imprevisto, que vocês não possam por causa do trabalho ou algum outro motivo, vocês podem ficar tranquilos que a aula de exercícios fica gravada e fica disponível no AVA.